Muito bem, gente. Ao meu lado aqui a Maria Bonamigo. Que história bonita. Eu olhei lá as tuas redes sociais, Maria Bonamigo, e eu vi lá que você deu uma entrevista muito bacana para empresas e negócios, né? Pequenas empresas, grandes negócios da Rede Globo. Eu fiquei encantado com aquela história lá. Ah, encantado. obrigada. Você nasceu aonde? Eu sou cearense. Cearense. Que bonito, hein? É bem no interiorzinho mesmo, né? Numa cidade. O povo pergunta, você é de Fortaleza? Eu falo, Fortaleza é uma referência para você saber que é do Ceará. Eu vi que tem uma Mas é frase bem distante. sua ali que você dizia assim, ó, aos 6 anos eu já era adulta. Sim. Como é que é isso, Maria? É que, na verdade, bom, no Pequenas Empresas tu viste, né? Que meu pai, ele não ficou conosco. Minha mãe engravidou, como ele era muito jovem. Minha mãe tinha 36 e ele tinha 15. Depois que a gente cresce, a gente vai entendendo, né? Que tem as suas desculpas, digamos assim, por ele não ter ficado, né? Você ficou até quantos anos lá no Nordeste? Eu fiquei até 18. 18? 18 eu já quis sair. Porque como eu não tinha uma família mesmo, né? Minha mãe, é aquela história que eu contei, né? Que era alcoólatra, entrou em depressão, então essa família cuidou de mim, né? Que eu lá chamo filha de criação. Né? Então eu fui criada por eles até os 18 anos. E eu tinha só minha mãe. Então ela quis ficar de por parente. lá mesmo, sim. E aí eu falei, eu acho que está na hora de eu... Na verdade, eu sempre tive esse desejo de construir a minha própria história, né? Como eu sempre digo, eu amadureci muito rápido, né? 5 anos eu já cuidava da minha mãe. Você trabalhou em várias atividades? Sim. Por exemplo? Quando eu morava em Nova Russas, que era a cidade que a gente saiu da fazenda e foi para Nova Russa, porque meu pai adotivo teve um infarto. E o médico falou, se ele continuar na fazenda, ele não sobrevive, porque meu pai era esse cara da mão na massa, né? Então ele fez 3 pontes à Fena, já estava com seus 75, 80 anos por ali, e ele falou, se ele voltar, ele não sobrevive. Então, no período que ele estava em Fortaleza, a minha mãe falou, vamos para a cidade, porque ele não iria aceitar se ele estivesse na fazenda, ter que sair de lá para ir para a cidade. Então a gente foi para Nova Russas, que foi a primeira cidade que eu conheci, né? E lá eu trabalhei de auxiliar odontológica por uns 3 anos e pouquinho, foi meu primeiro emprego. Mas o meu desejo era sair para conhecer novos horizontes. Exatamente. Eu via sempre muitas novelas e eu sempre achava que a vida mesmo era aquela da novela, né? Acordar de frente para o mar, aquela coisa linda, né? Nos escritórios lindos. Eu não me lembro que novela que eu vi, que tinha uma mesa de mármore verde, eu falava, nossa, isso é que é o sonho de ser empresário, quero isso para mim. E eu sempre digo assim, que como eu não tinha pessoas para me dizer sim ou não, então eu achava que aquilo era real. Eu saí daqui, vou trabalhar, vou chegar lá, vai ser desse jeito. Você criou um mundo ideal e foi atrás dele? Criei e fui atrás dele. Aí, meu irmão de sangue, eu só tenho um irmão de sangue, morava no Rio de Janeiro e eu não via ele, há séculos e séculos. Mas eu falei, eu vou passar férias. Na verdade, eu passei a perna no meu pai, né? Porque eu falei, eu vou de férias, porque ele não ia me deixar ir embora para o Rio de Janeiro, né? Eu falei, eu vou de férias e depois 30 dias eu volto. Lógico que eu já estava com tudo na cabeça, né? Volto ou não. Não tinha nada. Saí com a passagem. Sem perspectiva alguma. Conhecia alguém no Não, Rio, nada? Tinha o meu irmão que eu não via há séculos, né? Eu acho que eu tinha visto ele tinha 17 anos. Quando eu nasci, ele tinha 15. Então, eu saí com 18, então faz a somatória que você vai ver o tempo mais ou menos que a gente não se via. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei, meu Deus do céu, não é esse o lugar que eu vim, não. Acho que me trouxeram para o Rio de Janeiro errado, porque daí eu fui parar lá em São Gonçalo, um lugarzinho no meio do nada, terra de chão batido. Eu falei, gente, o que aconteceu? Acho que onde me trouxe para o lugar Você trabalhou em vários serviços lá no Rio de Janeiro? Entre eles uma lanchonete? Trabalhei de atendente de lanchonete, trabalhei de babá, diarista, garçonete, de tudo um pouco, vendedora. Depois eu fui supervisionar uma loja que era do primo do meu marido, que foi lá onde a gente se conheceu. E, então, assim, tudo aquilo que podia me trazer dinheiro, até porque eu dependia só de mim. Né? Se não trabalhasse, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então, tudo que vinha, que era honesto, era comigo mesmo. Às vezes, trabalhava em 2 empregos, né, para poder bancar. Ou seja, o teu passado não interviu no teu futuro de forma alguma, de forma negativa, somente positiva. Só positiva. Inclusive o abandono do meu pai. Porque eu acho que se eu tivesse ele do meu lado, né, eu não teria tido esses sonhos, esses desejos de querer crescer, de ver um mundo diferente, de não aceitar aquilo como uma única opção. Né? Eu falo assim, as pessoas às vezes pegam as suas dores para justificar ou não ir em busca dos seus sonhos. Eu fiz o oposto. Você começou a tua família no Rio de Janeiro? Sim. Conheceu o teu atual marido lá? Conheci lá. Como que você conheceu ele?
Ele trabalhava numa grande rede de churrascaria chamada Porcão, né? Naquela época ele foi para lá também aos 16 anos, quando ele buscar começou. A vida lá. Também, porque ele também é de uma família bem humilde. Aqui Ele é aqui do Paraná, né? É, Chopinzinho, ali perto de Pato Branco. E ele também, a família dele também é uma família muito humilde, muito simples. Ele perdeu o pai muito jovem também, né? Então era uma família de 3, ele, o irmão dele, que hoje é nosso sócio, que mora conosco, e a minha cunhada que está lá. Então, eu trabalhava na loja desse primo deles e ele no Porcão, só que era bem próximo. E aí um dia esse primo foi almoçar no Porcão e falou que tinha essa loja e falou, vem conhecer a minha loja. Olha e aí só. Foi. E aí ele chegou à tarde... Amor à primeira vista. Dele. Dele. Aí ele andando por ali, ele falou, o primo dele falou, vem cá, Rodinei, você tem namorada? Ele falou, não, e por que você não namora com a Maria? Dali então ele começou. Aí foram 2 anos e meio ele ali, né? E eu arrumava namorada pra ele e tal. Até que um dia eu vi ele com uma namoradinha. Eu falei, como assim? Não pode. Não gostei dessa brincadeira. Não gostei dessa brincadeira, não. Daí foi quando a gente saiu, começamos a namorar no dia 8 de abril, dia 13, 14, a gente estava, de fevereiro, perdão, dia 13, 14 a gente já estava morando junto até hoje. Uma semana depois. Mas teve uma questão que aconteceu aí, que eu acho que teu marido sofreu um infarto, não é isso? Deixa eu só abaixar. Um AVC? Isso. Lá no Rio de Janeiro? Na verdade, depois que nós casamos, né, nós casamos em 98 e em 2003 ele teve um AVC. Recente, né? Isso, exatamente. Então a gente tinha quase 5 anos de casado. E quando ele teve o AVC, ficou 4 meses internado. Né? Olha só. Os médicos falavam que se ele não morresse ia ficar vegetando. Nesse período eu descobri que estava grávida. Então passei meus primeiros 4 meses dentro de um hospital. Ele não falava, né? Então a comunicação dele era com uma piscada de olhos. Que coisa, hein? 1 era sim, 2 era não. Então era assim que a gente se comunicava. Depois da melhora dele, vocês optaram em vir aqui para Curitiba. Na verdade, de novo a história da família, né? A gente não tinha família no Rio de Janeiro, né? Era eu, meu cunhado e ele. Só tinha um ideal, mas não tinham laços. Exatamente. Tanto é que a gente era CLT, nunca compramos casa lá, nunca construímos nada. Até porque também não dava, a gente estava na construção da vida, né? E eu sempre falava assim, cara, eu quero muito que a minha filha, como eu não tive referência de família, nem de pai, nem de mãe, eu sempre falava assim, eu quero que a minha... Eu sempre quis criar a minha própria família com uma estrutura que a família adotiva tinha. A minha família adotiva tinha. Você quis proporcionar um núcleo familiar saudável para sua filha. Exatamente. Eu falava, eu quero que ela cresça com essa referência de vó. Nossa, fazia isso com a minha avó, tinha isso com minhas primas. E eu sempre comentava isso com eles. E ele ainda é muito debilitado, porque ele ficou usando fralda até 1 ano e meio. Nossa vida. Se alimentando por a sonda até 1 ano e meio. Isso faz quanto tempo? Tem 20 anos que ele teve o AVC. Como é que ele está hoje? Hoje ele está relativamente bem, se você for ver do que... algumas sequelas? Muitas sequelas. Na verdade, o lado direito dele não movimenta direito, né? E nem fala. Hoje você é uma empresária do segmento gastronômico. Isso. Essa ideia da gastronomia nasceu lá quando vocês estavam no Rio de Janeiro ainda ou já nasceu aqui no Paraná, em Curitiba? Na verdade, essa ideia, ela sempre teve alimentada dentro do... Tanto é que a gente, a vida inteira, trabalhou mais nesse segmento, né? Eu era garçonete, eu era atendente e tal. Okay. Então, lidar com o público era muito gostoso para mim. Eu sempre gostei de... Então, de empregado da gastronomia, vocês resolveram ser patrões da gastronomia. Exato. Que muda tudo, né? Que muda tudo, Saber fazer uma coisa, saber mandar é muito difícil, que né? foi o nosso gargalo, o nosso calcanhar de Aquiles foi exatamente esse. Então, primeiro, aí vocês saíram do Rio de Janeiro, vieram para cá, mesmo ele debilitado, e aqui resolveram abrir algo na gastronomia. A gente foi para o Chopinzinho, né? Eu falei, a gente tem... O dinheiro que a gente tinha era um dinheiro de uma vida inteira, né? Então, eu sempre fui essa pessoa muito... Apesar de ser ousada... Vocês tinham uma bala na agulha, então? Sim, era isso. É isso? Eu sempre fui muito ousada no mundo dos negócios, como ainda sou até hoje. Às vezes a minha irmã, que também é empresária lá, né? Que é minha irmã, filha do meu pai adotivo. Ela fala assim, mãe, às vezes tu é louca. Eu falo, sou. Então, assim, eu sou ousada, mas ao mesmo tempo eu sou muito pé no chão. Eu gosto de analisar o ambiente. Então, a gente veio com esse desejo de abrir um negócio. Não sabia exatamente o quê. Não sabia exatamente o quê, mas eu sempre falava assim, a gente tem que abrir alguma coisa que a gente goste de fazer e que isso seja rentável para nós, porque a gente não tinha outra fonte de renda, né? Então, no começo foi por necessidade também. Fomos para Chopinzinho para analisar o mercado.
Aproveitamos, ficamos lá, vamos Cidade ver. pequena. Exatamente, mas a gente queria analisar o mercado como um todo. Mas eu tinha uma ideia, eu não quero que seja uma coisa pequena, eu quero escalar isso, né? Porque não tinha nada. Quando você não tem nada, você quer tudo, né? Na verdade. Eu falo assim, cara, você já não tem, ainda vai sonhar pequeno? Não, né? Vamos sonhar grande. Então eu falava, a gente tem que abrir alguma coisa que isso cresça. E Chopinzinho, por ser uma cidade muito pequenininha, pequena, né? não tinha muito essa possibilidade. Aí vocês vieram para Curitiba. Aí viemos para Curitiba, porque eles ficavam vindo e voltando para analisar, marcava lá, vinham ver aqui. Eu falei, cara, a gente está gastando muito dinheiro com isso. Hoje né? você está com um restaurante, comida mineira com toque nordestino. É isso? Na verdade, nós temos dois, né? Porque isso? um ano atrás a gente abriu um na Vicente Machado. E aí? Eu quis trazer, na verdade, o sabor brasileiro para a nossa comida. O sabor do Brasil. Porque mineiro, quando a gente comprou, já tinha um segmento. Tinha um outro nome. Sim, sim. Então, como a gente já tinha uma clientela e conhecia já o sistema e conhecia os pratos, eu falei, não vamos mexer no que deu certo, né? Era uma família que cuidava e estava muito bem cuidado, por sinal. Falei, a gente só tem que mudar o nome. E com o tempo eu fui percebendo que o quê? O nosso público era público diário, cativo, aquele cliente fiel de todo dia. Eu falei, mas se a gente for colocar rabada todo dia, dobradinha todo dia, pururuca todo dia, o cliente vai deixar de vir. E a gente é muito de ouvir o nosso cliente. Essa história do ouvir o cliente é muito importante. Vocês deram uma mudanças, suavizada no cardápio. Exatamente. Compramos um forno combinado. Sem perder a essência. Exatamente. Compramos um forno combinado, que você faz quase tudo assado. Legal. Até o nosso torresmo é assado, né? Então, assim, esse cuidado a gente teve para manter a nossa A escolha clientela. do lugar foi estratégico? Foi estratégico. Vocês estão no lugar, setor histórico de Curitiba. Sim, bem no Eu não sei se é Riachuelo ali. É Riachuelo, Riachuelo, né? É quase próximo do lago, do Paço da Liberdade. Em frente ao Paço. Em frente ao Paço. Em frente ao Paço. Como é o nome do seu restaurante? Jeito Mineiro. Vocês estão ali há... 16 anos. E aí? Fazendo um balanço desde a menina que disse que aos 6 anos já era adulta, até a Maria, empresária, com a sua família. O que se faz um balanço? Qual o segredo da vida e do sucesso? Eu diria que a gente não pode ouvir os barulhos externos. Ok. Né? Eu acho que quando você tem um desejo, quando você tem um objetivo de vida, porque o objetivo de vida era não ser mais pobre, era não passar fome. Porque quando eu morava com a minha mãe, às vezes a gente jantava à noite alguma coisinha que alguém dava, né? E se não desse também, ia dormir de estômago vazio, e eu era uma criança. E eu acompanhei tudo isso. Então, por que eu tenho essas lembranças? Porque eu amadureci muito rápido. E eu vivia isso com ela. Então, eu acho que o meu grande objetivo foi esse. Nunca mais passar fome, nunca mais ver. E o meu desejo era dar uma casa para minha mãe. Conseguiu? Consegui. Casinha simples, mas consegui. Porque naquele momento a gente tinha começado o restaurante, não tinha muita coisa. Então você realizou o teu sonho. O Pedro até fala assim, os 3 sonhos de Maria, que eu achei muito bacana. Hoje empresária, deu casinha para sua mãe os e 3 conseguiu sonhos, sua família. Isso, os 3 sonhos eram dar uma casinha para minha mãe, botar minha filha nos melhores colégios, porque eu não tinha tido, né? Fui alfabetizada aos 11 anos, meu desejo era estudar. Falei, minha filha vai ter, porque o meu pai dava isso para os meus irmãos adotivos. Falei, é isso que eu quero para ela. E o segundo era ter a minha casa própria para não precisar de favores dos outros. E aquilo que a minha mãe viveu, eu não repeti para mim. Como é o nosso restaurante? Restaurante Jeito Mineiro. Jeito Mineiro. Qual é o endereço? Ainda tem mais uma coisa que eu vou te falar. Há 4 meses atrás, eu abri um brechó na Riachuelo. Uau! Que ali é um cluster, né? Riachuelo? Sim, sim. Eu acho que Deu certo? Rua linda. Deu certo. As pessoas gostam de roupas usadas? Gostam. Na verdade, eu fui porque eu sou uma brechoseira. Né? Que bacana. Eu acho o máximo, cara. Vamos qualquer hora fazer uma visita no seu brechó. Será um prazer. Vamos ensinar as pessoas a escolher roupa no brechó. Porque tem que saber escolher, não sabe? Você sabe que pra mim isso é uma terapia, né? É? Eu chego lá, fico naquelas gôndolas, olho uma por uma. Cara, aquilo tu viaja. Então vamos lá fazer uma matéria lá no seu brechó. Vamos lá, será um prazer. Ensinando a se vestir com a Maria. Será um prazer. 10? 10. Bom, se você quer conhecer um pouco mais dessa história de sucesso da Maria, Maranhão não, é Maranhão, né? Ceará. Ceará para o mundo. Mas também foi no Maranhão quando eu era pequena. Pois já se Fica viu pra no uma outra Maranhão. história. Aí na tela, então, tá Maria Bonamigo, Maria com H no final, Lopes Bonamigo. Você Na quer... verdade, esse H foi por coincidência, porque quando eu fui fazer o e-mail não tinha sem o H. Então ficou bonitinho com o H. Deixa o H aí, tá bonitinho. Então segue ela nas redes sociais e conheça um pouco mais dessa história bonita de sucesso, para de repente você se inspirar
ou inspirar alguém. Maria, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, querido, Vamos fazer pelo uma convite. matéria lá no seu brechó. Vamos lá. Combinado? Combinadíssimo. Fica perto do Cine Passeio. Joia, fechou. Beleza? Intervalo, já voltamos em 1 minuto.